Tinha dia que a gente virava a noite. Você ficar várias noites sem dormir. E o desgaste da produção também, que era muito grande. Jornada exaustiva, condições degradantes e danos à saúde. Mara é mais um exemplo da vulnerabilidade de muitos trabalhadores do ramo têxtil, um dos setores com mais incidência na lista suja do trabalho escravo, e hoje já reúne mais de 400 estabelecimentos. Além das confecções ligadas a grandes lojas de roupas, encabeçam a listagem empreendimentos da construção civil. Recentemente, empreiteiras foram alvo de denúncias por irregularidade em obra das Olimpíadas. Nessa situação foram encontradas condições degradantes do alojamento. O alojamento não tinha as mínimas condições de higiene. Alojamento extremamente sujo, acho que a alimentação também era precária, então foi isso que configurou. E mais o fato de que os trabalhadores tiveram que pagar a passagem, pagar toda a alimentação durante a viagem, né? Foram trazidos também de forma irregular. Uma tendência antes verificada, sobretudo em áreas rurais, ganha cada vez mais espaço nos centros urbanos. Um efeito em cascata, que acaba envolvendo também as grandes empresas. O risco da terceirização nas etapas do processo produtivo, sem a preocupação de verificar sob quais condições o trabalho é exercido ao longo da cadeia. Em vários lugares você encontra problemas de trabalho escravo que estão ligados à cadeia produtiva de grandes empresas. Não está no primeiro elo da sua cadeia produtiva, mas está logo ali, está na sequência. Então elas têm que primeiro olhar para as suas cadeias produtivas e verem que isso é uma realidade, né? Esse é o primeiro passo para o reconhecimento. E depois tomar medidas, né, dentro das suas possibilidades de fazer com que seus fornecedores, né, seus intermediários, eles estejam também conscientizados nessa prática. Aqui que é o banho, né? Para que as empresas pudessem reconhecer o problema hoje, foi fundamental a criação da Lista Suja do Trabalho Escravo, em 2003, e da PEC 438, 11 anos depois. A Lista Suja, criada em 2003, no início do governo Lula, foi muito importante e hoje é o principal instrumento de combate ao trabalho escravo no Brasil. Por quê? Ela lista num cadastro os empregadores que foram processados, fiscalizados, investigados, tiveram todo o direito de se defender, mas finalmente o veredito da administração do governo é de que eles utilizaram trabalho escravo. E, portanto, durante 2 anos eles estarão nesse cadastro. Esse cadastro serve de base para a gente fazer de uma forma inteligente a construção, a reconstrução dessa cadeia produtiva. Foi um avanço importantíssimo, a aprovação da PEC. A PEC é uma reiteração de uma punição econômica grave a quem explora o trabalho escravo no Brasil, porque a PEC permite que o governo exproprie a propriedade onde foi encontrado o trabalho escravo para ser utilizada para um fim social. Apesar da conquista legal, a reação das camadas mais conservadoras ameaça o combate a esse tipo de crime. Projetos de lei visam restringir o conceito de trabalho análogo ao de escravo que consta no artigo 149 do Código Penal. O objetivo é retirar do texto os termos jornada exaustiva e condições degradantes. A redução desse conceito vai trazer muitos malefícios para o trabalhador. Nós vamos ficar muito abertos e muito expostos. Inclusive, vai enfraquecer a legislação e vai enfraquecer o combate. Então, é muito importante que se mantenha e que se aperfeiçoem os meios de combate a essa prática, que infelizmente ainda existe e é muito mais comum do que a gente imagina. Na contramão dessa possibilidade, organizações da sociedade civil unem esforços para sensibilizar empresas, como faz o Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. O pacto é um conjunto de compromissos voluntários que servem como um roteiro para que as empresas implementem políticas na gestão das suas relações comerciais, das suas relações de negócios e na sua própria gestão de compra de produtos e serviços que consigam prevenir e evitar o uso de trabalho escravo nesse processo. Eu diria que há uma atenção maior das empresas pela responsabilidade social
de fazer parte disso e mostrar que no seu negócio não há trabalho escravo, que não há ligação em toda a sua cadeia produtiva com o trabalho escravo. Isso está aumentando, essa é a nossa percepção, que as empresas estão tendo mais responsabilidade em relação ao tema. Em alguns casos, a gente tem conseguido, de fato, erradicar a existência do trabalho escravo em algumas cadeias produtivas, como é, por exemplo, na cadeia produtiva da soja. A soja brasileira, que alguns anos atrás tinha no seu processo muitos produtores incluídos na lista suja do trabalho escravo, hoje não tem mais. Na esfera pública, autoridades agem pela responsabilização das empresas e pelo resgate dos trabalhadores. Em 20 anos, foram resgatadas mais de 49 mil pessoas trabalhando em condições semelhantes à escravidão. Quando a gente identifica irregularidades trabalhistas, a gente busca o ressarcimento imediato, o pagamento de todas as parcelas trabalhistas. A gente colhe todos os elementos, documenta tudo, faz todas as provas e remete para o Ministério Público Federal. E aí o Ministério Público Federal vai instaurar um inquérito, enfim, vai tomar as providências para que haja responsabilização criminal dos empregadores. Mas o resgate definitivo envolve a reinserção desses trabalhadores no mercado. O resgate, a indenização, a recondução num patamar de cidadania é absolutamente fundamental. O encaminhamento para programas sociais que apoiem esses trabalhadores resgatados no primeiro momento é muito importante, mas o fundamental para garantir autonomia, independência, liberdade aos trabalhadores, aos cidadãos e cidadãs brasileiras é o trabalho, um trabalho em condições de trabalho decente. O projeto Resgatando a Cidadania é uma saída pela via da educação, encontrada pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com outras entidades. O trabalhador, quando ele é resgatado, que a gente usa esse termo, resgatado, tem que cessar imediatamente aquele trabalho naquelas condições. Ele recebe a guia do seguro-desemprego, as verbas rescisórias, mas e depois? Né? O que fazer? O que ele vai fazer? Se ele não tiver uma orientação, se ele não tiver uma possibilidade de ter uma instrução, ele vai voltar a ter que se submeter, porque ele é um trabalhador vulnerável. A ideia é que esses trabalhadores sejam capacitados em alguma profissão técnica, por exemplo, técnico em refrigeração, ou mesmo para construção civil, curso de pedreiro. Mara não precisou mudar de ramo para dar a volta por cima e se reconhecer como um sujeito de direitos. 15 anos depois, a economia solidária lhe permitiu transformar uma tarefa antes hostil em um mundo de possibilidades. No seu ateliê, dá oficinas para moradoras do Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, e participa periodicamente de feiras. É ela quem estipula a própria jornada de trabalho. Não só mulheres, que tem homens também nesse segmento, que acordem, que abram os olhos e vejam que isso aí não é saudável para a vida de ninguém. Entendeu? Que existem outras formas de ganhar dinheiro, se doando muito menos, tendo mais qualidade de vida do que trabalhar assim.